Bom dia a todos e todas que aceitaram o nosso convite de participar nesta manhã da videoconferência sobre o Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias, promovida pelo Departamento de Proteção Social Especial, Alta Complexidade, da Secretaria de Estado da Assistência Social. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas para um momento de diálogo, com vistas ao aprimoramento da gestão do Sistema Único de Assistência Social. Com suas presenças aí do outro lado, sentimos-nos acolhidas. Muito obrigada. Queremos agradecer aos municípios que estão presentes, que se mobilizaram para estar conosco, apesar das dificuldades da chuva do nosso estado. Então, queremos agradecer a Alvarães, Barcelos, Capiranga, Canutama, Ipixuna, Juruá, Manacapuru, Maués, Novairão, Parintins, São Gabriel da Cachoeira, Tapauá, Tonantins, Urucará, São Paulo de Olivença, Urucurituba, Tefé e os demais que certamente estão nos ouvindo e vão participar conosco nesta manhã. Importante informar que a videoconferência ela será sempre utilizada pela nova gestão da SES, da Secretaria de Estado da Assistência Social, que tem como titular da pasta assistente social Márcia Sado, pois nós entendemos que ela é uma ferramenta eficiente no sentido de reduzir o fator amazônico, o nosso estado continental, o acesso difícil, e essa ferramenta tecnológica ela nos aproxima e ela possibilita que trabalhadores da assistência social, gestores da assistência, possam estabelecer um diálogo que deve ser permanente, no sentido do fortalecimento e aprimoramento do SUS, buscando a superação do assistencialismo e de práticas historicamente fragmentadas e desarticuladas. O artigo 2º da LOAS, ele fala que a política pública de assistência social tem como principais objetivos proteger a vida, reduzir danos e prevenir a incidência de riscos sociais. Para que isso possa ocorrer, é preciso que se tenha conhecimento da legislação e se busque cotidianamente qualificar as ações dos programas, projetos e serviços oferecidos aos usuários dessa política pública. Nosso objetivo nessa manhã é estabelecer um diálogo entre profissionais, partindo do princípio freiriano de que ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens, as mulheres, se educam entre si, em comunhão, mediatizados pelo mundo. É com essa perspectiva que eu passo a palavra para as técnicas do Departamento de Proteção Social Especial da Alta Complexidade, que irão abordar o tema Serviço de Acolhimento Institucional. Desejamos que tenhamos um momento profícuo de diálogo e troca de experiências. Bom dia. O meu nome é Rosa Gomes, eu sou psicóloga de formação e estou como técnica de referência da Proteção Social Especial na Secretaria Estadual de Assistência Social. A gente está buscando levar um pouquinho dessa informação, como a Darcy já falou, né, da Proteção Social Especial, e hoje o nosso tema é sobre o Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias. A Proteção Social Especial é a modalidade de atendimento assistencial destinada a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal, social, por ocorrência de abandonos, maus tratos físicos ou psicológicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimentos de medidas socioeducativas, situação de rua, trabalho infantil, dentre outros. Né? A proteção social especial ela tem 2 níveis de complexidade. Né? A proteção social especial de média complexidade e de alta complexidade. Né? E o que é esse serviço de média complexidade? A proteção de média complexidade, ela organiza a oferta dos seus serviços nos programas, projetos de caráter especializados que requerem maior estruturação técnica, né, e operativa,
com competências e atribuições definidas, destinados ao atendimento de famílias e indivíduos em risco pessoal ou social, né, por violação de direitos. De acordo com a tipificação dos serviços socioassistenciais, constituem unidades públicas para a oferta dos serviços especializados dessa proteção social especial de média complexidade, os Centros de Referência da Assistência Social, CREAS, e o Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua, que temos o Centro POP e o Centro DIA. De acordo com a PNAS de 2014, os serviços de proteção social especial de alta complexidade são aqueles que garantem a proteção integral, moradia, alimentação e higienização, e trabalho protegido para famílias e indivíduos que se encontram sem referências ou em situações de ameaça, necessitando serem retirados do seu núcleo familiar ou comunitário. Esses serviços da alta complexidade são os acolhimento institucional para crianças, adolescentes, jovens, serviço de acolhimento institucional para adultos e famílias, SAIAF, os serviços de acolhimento institucional para idosos, serviço de acolhimento institucional para mulheres em situação de violência, serviço de acolhimento para jovens e adultos com deficiência e o serviço de proteção em situações de calamidade públicas e emergência. Essas modalidades de acolhimento institucional, elas estão em abrigo institucional SAICA, que é o serviço para crianças e adolescentes, que temos a Casa Lar, a Família Acolhedora, República para jovens, abrigo para adultos e famílias e a Casa de Passagem. Também temos abrigo institucional de longa permanência, Casa Lar para idosos, abrigo para mulheres, residência inclusiva e as calamidades públicas e emergenciais, como eu citei agora há pouco. E o que é esse serviço de acolhimento institucional para adultos e famílias, o SAIAF? É o acolhimento provisório com uma estrutura para acolher com privacidade pessoas do mesmo sexo ou grupo familiar. É previsto para essas pessoas em situação de rua e desabrigo por abandono, migração, ausência de residência ou pessoas em trânsito e sem condições de autossustento. Dentro desse acolhimento institucional para adultos e famílias, nós temos duas modalidades, que é o acolhimento no abrigo institucional e na casa de passagem. O atendimento em uma unidade de abrigo institucional, ele é semelhante, precisa ser semelhante, como está tipificado, a uma residência, com um limite máximo para acolher 50 pessoas e 4 pessoas por quarto. A casa de passagem, ela também vai acolher esse quantitativo de 50 pessoas e também 4 pessoas por quarto. O diferencial da casa de passagem é que ele é um acolhimento imediato e emergencial, com profissionais que precisam estar preparados para receber os usuários em qualquer horário do dia ou da noite, por período, em média, não superior a 90 dias. Inicialmente, quando se chega à casa de passagem, fala-se em 30 dias, que pode ser prorrogado por mais 30 e mais 30, totalizando esses 90 dias. O público-alvo do SAIAF são pessoas em situação de rua, abandono, migração, ausência de residência ou pessoas em trânsito e sem condições de autossustento. Esse serviço de acolhimento, ele foi criado para que possa dar possibilidade de acolher e garantir
de proteção integral aos usuários desse serviço, desenvolver condições para a independência e a autoestima, né, das pessoas que necessitam, e promover o acesso à rede de qualificação e requalificação profissional com vista à inclusão produtiva. Né? E o que é qualificação e requalificação? Quando o usuário adentra ao serviço, se ele não tem uma qualificação, nesse período em que ele está no acolhimento, vai ser feito todo um trabalho para que seja desenvolvido, junto a ele, essa possibilidade de qualificá-lo, né, em alguma atividade laboral, para que ele possa se autossustentar. E caso ele já tenha uma qualificação, essa requalificação ela vem a fortalecer, né, a formação dessa pessoa. Também devemos possibilitar a convivência comunitária, restabelecer os vínculos familiares e sociais, favorecer o surgimento e o desenvolvimento das aptidões, as capacidades e as oportunidades para que esses indivíduos façam escolhas com autonomia. Né? Como é que a gente fala dessa autonomia? Quando ele adentra o serviço, a gente não vai simplesmente dizer em que ele vai se qualificar ou se requalificar. Né? A gente vai buscar traçar um plano junto com ele para que possa ser feita essa escolha, né? Com a autonomia dele. Né? Também devemos promover o acesso às redes socioassistenciais, né, com os demais órgãos do sistema de garantia de direitos e as políticas públicas setoriais. As formas de acesso a esses serviços são por encaminhamento de agentes institucionais que trabalham com esse serviço de abordagem social, por encaminhamento do CREAS, ou demais serviços socioassistenciais de outras políticas públicas, setoriais e de defesa de direito, assim como também as demandas espontâneas. A Luciane vai dar continuidade à nossa apresentação. Bom dia a todos. Mais uma vez eu gostaria de dar um bom dia especial a todos os municípios que se fazem presentes, nos prestigiando neste momento de extrema relevância, que é esse momento de aprendizado, e falar dos serviços da alta complexidade, da proteção social especial, em particular, sobre os serviços da alta complexidade, é muito importante, porque nós, enquanto técnicas deste departamento, atendemos sempre os nossos profissionais, os técnicos, os trabalhadores do SUAS, que desenvolvem esse trabalho nos municípios. Então, esse é o momento em que a gente pode estar possibilitando, né, essa troca de conhecimento, um momento para que a gente tenha aí a possibilidade de tirar dúvidas e de interagir acerca da temática. Bom, conforme a Rosa já mencionou, né, o que é o Serviço de Acolhimento para Adultos e Famílias do SAIAF, quais os objetivos, quais os públicos deste serviço, né, quais as formas de acesso. Né. Eu vou estar falando agora, enfatizando melhor, a questão da equipe técnica, porque, assim como a Rosa bem mencionou, é importante que cada serviço institucional de acolhimento, seja a nível de SAIAF, que é para adultos e família, seja para crianças e adolescentes, os SAICAS, é de extrema importância que essas instituições estejam com pessoas capacitadas para atender a este público, a esta demanda, conforme suas necessidades e perspectivas. Então, dentro de tudo que a Rosa já mencionou, né, a gente vai listar a questão da equipe técnica. Né? Então, a equipe técnica para compor o acolhimento tem que ser um coordenador, né, um assistente social, um psicólogo,
um profissional de referência. Cada profissional desses, eles vão referenciar até 20 usuários acolhidos para cada equipamento, né? Então, é necessário também que haja o cuidador, né, que tem que ter ensino médio, porém, tem que ter qualificação especializada e, além disso, um técnico cuidador, auxiliar de cuidador, né? Devido à questão de você ter que fazer esse acolhimento inicial, fazer a escuta, né? Elaborar um plano de atendimento individual para cada cidadão, para cada família, faz-se necessário realmente que esta equipe seja técnica e esteja preparada para acolher este público. Além da equipe profissional, é necessário também que haja todo o equipamento necessário para a realização do serviço, né, para a realização do atendimento. E, nesse sentido, tem que haver o recurso material permanente, que são o material de consumo necessário para o desenvolvimento do serviço, bem como a mobília, né, uma impressora, todos os materiais necessários para desenvolver o atendimento administrativo, o atendimento psicossocial. Tem que haver também os espaços bem divididos, a cozinha tem que estar totalmente equipada com tudo aquilo que é necessário para o seu bom funcionamento, haver um local para que essas pessoas possam fazer a sua higiene, né? Possam também ter um espaço para lavar suas roupas, ter os utensílios necessários para a realização destes serviços. É necessário que haja uma boa alimentação e todo o material de limpeza e higiene, conforme eu já mencionei. Além disso, é necessário também que haja um material pedagógico e esportivo, além do banco de dados desses usuários, porque é através deste banco de dados que, posteriormente, essas famílias, esses indivíduos serão encaminhados para a rede socioassistencial conforme a necessidade de cada um. O ambiente físico também é importante falar da questão dos espaços, da acessibilidade, da higienização, assim conforme eu já mencionei. Esse espaço físico, ele tem que estar em um local de fácil acesso, de referência e com condições de repouso e um local onde eles possam guardar seus pertences. Então, ressaltando que esse serviço de acolhimento eles têm que estar num local cêntrico, onde possa facilitar a movimentação, né, e o deslocamento dessas pessoas, não somente para os demais serviços socioassistenciais, mas também para a sua locomoção dentro daquele ambiente, sobretudo para aquelas pessoas que estão de passagem, que não conhecem, que precisam se deslocar, seja para uma rodoviária, seja para o porto da cidade. Então, é de extrema importância que esse acolhimento esteja no local cêntrico, justamente para facilitar o deslocamento desses usuários. Agora, uma informação que é de extrema relevância, quantos serviços hoje o Estado tem de acolhimento para adultos e famílias? Onde estão localizados? Quais são? Bom, em Manaus nós temos o SAIAF Casa Jacamim, também devido à grande demanda que o nosso Estado tem recebido, né, com a migração venezuelana. Hoje nós temos o SAIAF, que é interiorização, que está localizado no bairro Coroado, como já mencionado, é o acolhimento em que recebe aqueles migrantes venezuelanos que vieram via interiorização. Temos também os SAIAFs Uaral, que no momento temos 2, que fica localizado, um no bairro Alfredo Nascimento, o outro no bairro Tarumã. Temos ainda 3 outros SAIAFs, que são aí direcionados e dirigidos pela Caritas. Além disso, temos também um SAIAF no município de Manacapuru e Tabatinga. Então, no momento, esses são os serviços que temos no nosso estado. O serviço
quais os tipos de serviço, além desses tipos de serviços, o que mais o acolhimento pode oferecer? Ele oferece os devidos encaminhamentos, né, conforme a necessidade de cada público. Porém, uma dúvida que é pertinente o acolhimento, ele arca com as passagens intermunicipais e interestaduais quando é necessário? Seja, um exemplo, seja via município Manaus, seja Manaus para outro estado. Existe esse acompanhamento, essa disponibilidade? Não. O que ocorre é o seguinte, o custeio de passagens intermunicipais, ele não faz parte da provisão tipificada para o serviço. Ou seja, não está tipificado que o custeio das passagens, tanto intermunicipais quanto interestaduais, esteja dentro, né, do orçamento ali da instituição de acolhimento para adultos e famílias. O que pode acontecer? O município pode estar regulando, né, e ver, através dos benefícios eventuais, né, caso ele considere pertinente ou não a oferta deste serviço, uma vez que sabemos que cada caso é um caso, que as especificidades são muitas e vai de cada pessoa, né, de pessoa para pessoa. E dentre os serviços ainda de alta complexidade, nós temos também a calamidade públicas e emergenciais. O que preconiza, dentro do contexto da alta complexidade, né, a calamidade pública e emergencial? É o serviço que promove apoio e proteção à população atingida por situações emergenciais de calamidades públicas, com a oferta de alojamentos, provisões, atenções diferenciados e assegura ainda a realização, né, da articulação de caráter intersetorial para o município e os danos ocasionados, e além do provimento das necessidades verificadas. O serviço de calamidade pública, quem é o alvo deste serviço? Bom, são famílias e indivíduos, né, que estão sendo atingidas por situações de emergências e calamidades públicas, por exemplo, incêndios, desabamentos, deslizamentos, alagamentos, dentre outros, que tiveram aí perdas parciais ou total, né, de sua moradia, de seus objetos, utensílios pessoais, e se encontram temporariamente ou definitivamente desabrigados, né, removidos assim das áreas consideradas de risco por prevenção ou por determinação do Poder Judiciário, né? Essas são as pessoas que estão inseridas no contexto do que se refere à calamidade pública, né? E quais as condições e formas de acesso, né? As condições são famílias e indivíduos atingidos por situações de emergências e calamidades públicas, né? As formas de acesso se dão a partir da notificação dos órgãos da administração pública municipal, da Defesa Civil e pela identificação da presença nas ruas. A unidade responsável é a unidade referenciada ao órgão gestor da assistência, isso no município. Agora, uma pergunta relevante. Como pode ser implantado o serviço de acolhimento para adultos e famílias? Bem, conforme a tipificação, a implantação deste serviço ela deve basear-se em diagnóstico local que busque identificar a existência ou não de demanda por tais serviços no município e quais serviços são mais adequados para o seu atendimento. Deve ser um processo gradativo, conforme os parâmetros contidos nas normativas vigentes, além de envolver a rede de serviços socioassistenciais como um todo. Deve ser também acompanhado as iniciativas para o fortalecimento de acesso da população
as políticas públicas sociais. Qual o prazo para a implantação do serviço e a finalização do processo de reordenamento? Bom, caso o cofinanciamento seja para implantar um novo serviço, os entes têm 6 meses para comprovar a implantação deste serviço, isso no CADSUAS, na modalidade de acolhimento. Caso o cofinanciamento seja para o reordenamento, ou seja, para reordenar um serviço que já existe na prática, de fato e de direito, esse prazo ele pode ser de 1 ano, prorrogado por mais 1 ano, para concluir assim o processo de reordenamento. Existe alguma participação financeira dos entes federados? Bom, o ente federado que firmar o termo de aceite, ele será responsável pela execução do serviço, seja através de execução direta, convênios com entidades, ou ainda, no caso dos estados, através de cooperação com municípios da área de abrangência. Na expansão de 2014, conforme as resoluções da CIT número 2 de 2014 e do Conselho Nacional da Assistência Social de novembro de 2014, a provisão de um aporte de cofinanciamento dos estados para os aceites realizados no município de seu território. Tal se dará na base de, no mínimo, 50% do cofinanciamento federal, valor a ser pactuado nas comissões intergestores bipartite de cada unidade federativa. E a atribuição do ente no processo de implantação do serviço de acolhimento para adultos e famílias. Qual a atribuição do ente, no caso do município? É implantar ou reordenar o serviço de acordo com a tipificação nacional dos serviços socioassistenciais. Vale ressaltar que é a tipificação nacional dos serviços socioassistenciais que ela vai direcionar, dar todo o suporte, dar o direcionamento, tanto a nível de estrutura, a nível de material de recursos, o material de recursos humanos, material de necessidades para o funcionamento do serviço, todo esse aspecto no que diz respeito à construção, à implantação e implementação de todos os serviços de acolhimento, tanto dos SAIAFs quanto dos SAICAS ou de qualquer uma outra modalidade de acolhimento institucional, ele deve estar regido pelo que preconiza a tipificação nacional dos serviços socioassistenciais. Então, cabe ainda ao município monitorar a execução do serviço ofertado em seu território, definir ações integradas com a rede socioassistenciais e as demais políticas setoriais. Isso é de extrema importância, porque sabemos que uma política só, ela não faz o seu trabalho sozinha. Esse trabalho em rede, ele é importante porque vai fortalecer não somente a rede socioassistenciais, mas também vai levar um trabalho de maior qualidade, de maior eficiência para aqueles usuários que necessitam. Isso seja no aspecto da proteção social de alta complexidade, como no que se refere também os serviços da média complexidade. É importante sempre fortalecer esse trabalho em rede, porque isso quem vai ganhar vai ser os usuários deste serviço e ter certamente na prática a resposta dos seus anseios, daquilo que levou este cidadão, esta família, a buscar um serviço da proteção social especial. Cabe ainda ao município adotar a matriz de responsabilidade entre as políticas públicas, em consonância com o que fala, com o que preconiza a Política Nacional para Migrante e o cofinanciamento do serviço. Quando a gente fala dessa questão, é de extrema importância, uma vez que é realidade nossa hoje, do nosso Estado, receber esse público, migrantes, os nossos venezuelanos, os nossos migrantes, os nossos irmãos venezuelanos, que tem sido uma demanda constante. Então, ter essa compreensão também faz com que você saiba quais parâmetros
devem ser definidos e decididos ao atender também esta demanda. E as leis, onde posso buscar orientação acerca desta temática, acerca dos serviços que concernem a proteção social especial? Pode ser vista através, como já mencionei há pouco, da tipificação dos serviços socioassistenciais, da NOB-RH, né, SUAS, e também da Política Nacional de Assistência Social. Então, essa é as referências, o norte que vai determinar, né, a partir da leitura destes documentos, é que, de fato, se pode estar pensando tanto na implantação, como na implementação e na oferta dos serviços que concernem a proteção social especial, em particular a alta complexidade. E aí tem algumas referências, né, que é importante a gente citar: a Política Nacional de Assistência Social, a Resolução 109, de 11 de novembro de 2009, que é a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, a NOB-RH, conforme já foi citado, né, as orientações técnicas de serviço de acolhimento, tanto para crianças, né, para os SAICAS, quanto o caderno de perguntas e respostas do Serviço de Acolhimento para Adultos e Famílias. E aí está o endereço eletrônico também, né, da nossa secretaria, para, como sempre, estarmos às ordens, à disposição daqueles municípios que nos procuram, seja via e-mail, seja via telefone, para aclarar alguma dúvida, para esclarecer ou para levar alguma informação. E, de antemão, gostaria aqui de agradecer, como já foi mencionado no início, né, em nome do Governo do Estado, né, na pessoa da secretária Márcia Sado, que é a nossa secretária de Assistência Social, ao Departamento de Proteção Social Especial, né, que tem como diretora a Adriane Costa, também a nossa gerente da alta complexidade, Ana Paula Angeoli, a Darcy, que está aqui presente conosco, né, e também, sobretudo, a todas as técnicas do Departamento de Proteção Social Especial, que estão sempre dispostas, né, a colaborar na construção de um melhor conhecimento, para que, assim, nós, enquanto técnicas, possamos estar sempre bem orientadas e capacitadas para tirar as dúvidas e levar as informações da melhor maneira possível para todos os municípios do nosso estado. Então, nós gostaríamos de disponibilizar de uns 5 minutos para que vocês possam nos enviar questionamentos, contribuições para esse debate acerca da implantação do serviço de acolhimento para adultos e famílias. É importante a gente frisar que, dentro da política de assistência social, a matricialidade familiar, ela é uma das diretrizes, ou seja, a família é central, ela não perde a centralidade. Apesar das dificuldades, das vulnerabilidades que o indivíduo possa estar vivendo, todo o nosso trabalho, todo o trabalho do Sistema Único de Assistência Social é no sentido de fortalecimento de laços familiares e de oferecer condições dignas de vida aos nossos usuários. Como já colocamos, hoje nós temos um Sistema Único de Assistência Social, a exemplo do Sistema Único de Saúde. E nós precisamos valorizar esse sistema, nós precisamos aprimorar esse sistema, e, para isso, nós dispomos já de legislação, de resoluções, de recomendações, de normativas. Então, nós, profissionais, trabalhadores, gestores da assistência social, precisamos estar cotidianamente refletindo sobre a nossa prática profissional. Que os profissionais do nosso Amazonas possam se empenhar em criar grupos de estudos para, assim, refletirem, dialogarem sobre as resoluções, sobre os encaminhamentos que são dados no nosso trabalho no cotidiano, para que nós não possamos errar. Sabemos que estão acontecendo algumas situações em vários municípios do interior, com relação à questão das demandas do judiciário.
que vêm para a assistência social. Então, de que forma lidar com essas questões? Como é que nós vamos lidar? Nós sabemos qual é o nosso papel, qual é a nossa atribuição, qual é a atribuição da gestora, do gestor da assistência social, qual é o papel do técnico. Então, é preciso que tenhamos clareza sobre isso. Vamos fazer o seguinte, vamos dar 5 minutos aqui de intervalo e aguardamos que você nos envie seus questionamentos e suas contribuições, tá certo? 10 minutos, tá? Então, teremos 10 minutos de intervalo, um tempo suficiente para que vocês possam, entre si, estar elaborando seus questionamentos, as suas contribuições. Muito obrigada. Nós recebemos bastante perguntas, né? Estamos bastante satisfeitos com a interação com os municípios. E, assim, uma das perguntas, né, foi como fica a implantação, sendo municípios de pequeno porte, 2, com 32.577 habitantes, mas temos uma demanda apresentada pela equipe do CREAS local. Né? A implantação, né, ela é feita pelo município, né? A gestora da assistência social ela precisa estar em conversa com o prefeito do município, ela precisa estar evidenciando para ele essas demandas existentes, por isso a importância de se fazer o registro, o PIA, né, no CREAS, que atendem essas demandas. Para quê? Para que quando eles levarem para o prefeito, que é, né, quem pode subsidiar a implantação desse serviço, para que ele realmente tenha documentado essas demandas. Né? E se o prefeito diz que não tem condições financeiras, porque a gente está aqui hoje falando sobre o serviço de acolhimento para adultos e famílias, né? Entretanto, a gente sabe que muitos municípios eles não possuem o recurso para fazer essa implantação, né? Então, uma outra opção seria encaminhar para o município mais próximo que existe esse serviço de acolhimento. Até porque, né, Rosa, é importante ressaltar que vários são os critérios, né, legais, né, conforme a normativa que regula este serviço, para que, de fato, seja implantado o serviço. Primeiro, como foi mencionado no material. Então, para aqueles municípios que, de repente, perderam algum momento da informação, algum momento desta apresentação, né, devido à chuva, à falha no sinal, este material vai estar disponível posteriormente, né? Mas, de antemão, existem critérios a serem observados. Quando, na ausência da efetivação ou da proximidade, né, destes critérios, a saída mesmo é estar encaminhando esta demanda para o município que possui o serviço mais próximo. Porque, por exemplo, dentre as exigências legais, né, eu faço questão aqui de ler, né, uma delas é que possua aeroporto com posto da Polícia Federal para fiscalizar o tráfego aéreo internacional, né? Ainda, receber mais de 100 solicitações de refúgio no ano. Então, quer dizer, isso de acordo com o CONARE. A gente vê que logo são critérios que estão um pouco distantes da nossa realidade. Falo realidade enquanto Amazonas, onde sabemos que a nossa logística ela é um pouco difícil, né? Então, é de extrema importância que se faça um diagnóstico da necessidade, das demandas para este serviço, e assim, se o município realmente não cobre esses critérios, a saída realmente é estar encaminhando para o município mais próximo que disponha do serviço. Eu gostaria de fazer um complemento com essa questão, a questão da participação. Nós sabemos que a assistência social ela visa a participação da população na elaboração, especialmente do diagnóstico local de violações. Então, qual é o fundamento? Como é que a gente justifica a implantação do serviço de acolhimento, seja para crianças e adolescentes, para adultos e famílias, para idosos,
para mulheres em situação de violência ou pessoas com deficiência. É a partir de um diagnóstico local das violações de direitos. Né? Isso é o ponto principal. E de que forma que a gente elabora um diagnóstico? Todos os municípios têm hoje uma obrigatoriedade da implantação da vigilância socioassistencial. Alguns municípios não têm ainda formalmente a vigilância, mas o atendimento que se faz na rede socioassistencial, nos CRAS, nos CREAS, elas vão subsidiar o que diz o artigo 30 da LOAS. O artigo 30 da LOAS diz que todo município precisa ter um CPF. Vocês sabiam? Tem que ter um CPF. Tem que ter um conselho, tem que ter um fundo e tem que ter um plano. Todo município, obrigatoriamente, para receber recursos da assistência social, para implantar qualquer serviço, qualquer programa, qualquer projeto, precisa ter cumprido o artigo 30 da LOAS. Então, de que forma que se vai justificar que um município ele tem a necessidade de implantar um serviço de acolhimento para adultos e famílias ou para crianças e adolescentes? A partir desse diagnóstico, que vai constar no Plano Municipal de Assistência Social, que vai ser aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social, né, que é o órgão responsável para assinar embaixo, no sentido de aprovar, de dizer que aquilo é a necessidade do município, que aquele município tem aquela demanda e, por isso, o ente público precisa implantar. Aí, esbarramos na questão do financiamento. Mas de que forma que o prefeito vai buscar meios para o financiamento? A partir desse diagnóstico, é preciso mostrar a situação de violência existente no município e este gestor, esse prefeito municipal, ele vai fazer gestões junto ao gestor estadual, ao gestor federal, mas vai atender aquela demanda do município que está subsidiada nesse diagnóstico. É bem importante que a gente lembre da participação do Conselho Municipal de Assistência Social, de todos os conselhos, de que os membros dos conselhos tenham consciência do seu papel na sociedade. Ninguém está compondo um conselho apenas pro forma. Quando nós somos encaminhados para participar de um conselho, nós precisamos saber qual é a nossa responsabilidade. Ela é muito grande, é um serviço relevante que nós prestamos à comunidade, é um serviço não remunerado e que nós precisamos estar atentos a essas situações. O que nós não podemos é verificar que as situações estão acontecendo no nosso cotidiano, passar pelas pessoas abandonadas, pelas pessoas dormindo ao relento, pelas crianças abandonadas pela situação de violência e fazermos de conta que não temos nada a ver com isso. Isso é responsabilidade do município, dos munícipes, dos gestores, dos profissionais e, especialmente, do Conselho Municipal de Assistência Social. Eu gostaria também de lamentar aqui o fechamento do abrigo, serviço de acolhimento para crianças e adolescentes de São Gabriel da Cachoeira. Acabamos de colocar que esta necessidade de um serviço de acolhimento, ela veio a partir de um diagnóstico. Então, seria uma notícia boa se não houvesse público, se não houvesse demanda. Mas, pelo que nós entendemos, possivelmente não é isso que está acontecendo. Nós sabemos que essa questão do financiamento da assistência social, ela é uma política pública que ainda é deixada muitas vezes para um segundo momento, os recursos não são assim tão suficientes para o atendimento das demandas, e eu creio que é importante que o município de São Gabriel da Cachoeira se empenhe, faça gestões para que esse serviço possa continuar. Bem, então, São Gabriel da Cachoeira, né, nos envia uma pergunta. E uma informação bom também. dia, né, a todos vocês aí de São Gabriel da Cachoeira. Né, uma imensa satisfação estar aqui podendo interagir com todos vocês. A pergunta é a seguinte: em São Gabriel tem um grande aumento de imigrantes venezuelanos e colombianos. Então, eles dizem que tem no município um problema em relação à documentação, que não conseguem tirar lá no município,
e ficam sem acesso a muitos serviços. Como podem proceder? Bom, inicialmente, a partir do momento em que o migrante ele adentra ao nosso país, dependendo da área da fronteira, é necessário, obrigatoriamente, que ele passe pelo posto da Polícia Federal. Só que, nesse primeiro momento, o que ele vai fazer ali na Polícia Federal é apenas autenticar ou carimbar o seu passaporte com um visto de permissão para que ele adentre ao solo brasileiro. Porém, é necessário que, posteriormente a isso, ele busque um posto da Polícia Federal, fora este, que é de atendimento e controle migratório, para que ele possa dar entrada na sua solicitação de refúgio ou de residência temporal, e a partir disso é que ele vai ser encaminhado, de posse deste documento, é que ele vai estar buscando os demais serviços para emitir, né, os seus documentos, seja CPF, né, ou a própria carteira de trabalho. Então, no caso, aos municípios do nosso estado, é necessário que se venha até Manaus, porque aqui em Manaus, que tem um posto da Polícia Federal, fora esse que está na fronteira, no caso da fronteira de Brasil e Colômbia, né? E lá eles podem ter melhor orientação, né, após a solicitação de refúgio e os devidos encaminhamentos, para que dessa forma ele possa estar de fato e de direito legal no país e também ter acesso à emissão dos documentos, né? É importante salientar que os documentos que estes imigrantes têm acesso são o CPF e a carteira de trabalho. E também a Polícia Federal ela emite o RNE, que é o Registro Nacional de Estrangeiro. Isso ele utiliza em nosso país como sua cédula de identidade, porém uma cédula de identidade de estrangeiro, né? Então, no caso de São Gabriel da Cachoeira, uma vez que esses migrantes estão tendo dificuldade, seria importante ver em qual situação eles estão, porque sabemos que, devido à crise política, social e econômica que está passando Venezuela, muitos desses imigrantes acabam por vir andando, acabam por não passar por esses postos legais, que é a porta de entrada, no caso, a Polícia Federal, para que desta maneira ele autentique e registre a sua entrada no país. Então, de fato, estes migrantes vão ter realmente dificuldade para estar solicitando a emissão dos seus documentos. Por isso é importante que ele adentre ao país de maneira legal, e na ausência destes, caso o município encontre uma situação como essa, realmente tem que encaminhá-lo à Polícia Federal, ainda que seja para regularizar sua situação, e posteriormente, se houver a necessidade, tem que realmente vir a Manaus, para que assim, após sua solicitação de refúgio, ele possa dar entrada nos seus documentos. Né? E assim, como a Anne falou, né, pelo que foi entendido na pergunta, eles não vieram pela interiorização, porque quando eles vêm pela interiorização, eles já vêm com essas documentações legais, já organizadas, eles já têm um direcionamento, né? Então, eles devem estar adentrando ilegalmente. E isso gera a eles medo de ser punido pela justiça brasileira, medo de serem mandados de volta ao seu país, onde eles vivenciaram tanto sofrimento. Então, é importante que as pessoas que estão atendendo, né, esses migrantes, que eles tenham a sensibilidade, que eles possam ter um trabalho de acolhimento diferenciado para esses, a título de esclarecer que eles precisam sim buscar o posto da Polícia Federal, porque é só esse órgão que vai poder legalizar a sua estada no nosso país, e que, assim, eles não vão ser penalizados por ter entrado ilegalmente, tá? Olá, o município de Urucurituba, né, fala, município de pequeno porte, que existe a demanda para o serviço de acolhimento, especificamente ao idoso
qual seria o procedimento para o cofinanciamento. A nossa orientação para a implantação de quaisquer serviços, né, a gente já colocou. Então, é preciso que tenha esse diagnóstico do município, né, sobre essa situação, sobre a efetiva necessidade desse acolhimento. A gente faz um parêntese aqui sobre essa questão do acolhimento. Muitas vezes nós buscamos saídas fora da questão familiar. Então, é preciso que a gente fique bem atento, porque tem aumentado o número de idosos e, muitas vezes, as famílias mesmo acabam abandonando. Então, é importante que as primeiras providências sejam no sentido de que essas situações sejam trabalhadas a partir de políticas intersetoriais, através dos CREAs, para que se evite a questão do acolhimento, porque o acolhimento é uma situação de alta complexidade. É importante que crianças, adolescentes, idosos, mulheres permaneçam nos seus lares, permaneçam com seus laços fortalecidos dentro da sua família. Em caso excepcional de que realmente não haja essa condição, então é importante que o município passe a pensar, passe a fazer esse diagnóstico para que possam implantar os serviços, tá certo? E essa questão do cofinanciamento, os municípios têm conhecimento de que o último cofinanciamento estadual aconteceu em 2014 e que há uma previsão, conforme foi falado no encontro de gestores, que aconteceu em fevereiro, de que está sendo estudado, de que os municípios estão sendo chamados para que possam tratar sobre essa questão do cofinanciamento. E, assim, para maiores detalhes, nós pedimos que vocês procurem a secretaria, procurem o nosso departamento de proteção especial na SES, e que nós teremos muita satisfação, inclusive é o nosso papel, de estar oferecendo essas orientações para que essas questões sejam resolvidas. A gente tem uma comunidade aí pedindo a vez, né? Então, que São São Sebastião do Sebastião do Atumã Atumã possa ser ouvido. Estrangeiros, em geral, é a mesma informação, tá? Precisa passar por um posto da Polícia Federal. Só para complementar essa questão, primeiro eu gostaria de dar o meu bom dia especial a São Sebastião do Atumã, este município querido, né, no qual tive a oportunidade de trabalhar um tempo. Primeiro, assim, realmente, em São Sebastião do Atumã, não existe o equipamento CREAS, apenas o CRAS. No quesito no que trata os migrantes, independente de ser venezuelano, haitiano ou colombiano, é a mesma informação dos serviços de acolhimento SAIAF. Na ausência deste serviço no município, tem que ser feito o encaminhamento para o município mais próximo que disponha do acolhimento, porque não existe uma diferenciação para brasileiro e não brasileiro. Os migrantes, eles também entram na mesma situação, no mesmo contexto do público-alvo, né? Independente de nacionalidade. Para eles também é a mesma condição que para os brasileiros. Nesse caso, não tendo um acolhimento, um SAIAF no município, o polo mais próximo de encaminhamento seria Itacoatiara, porque esse é o polo de São Sebastião do Atumã. E na ausência desse, realmente é Manaus, né? Sabemos que logisticamente o município não fica tão próximo, né? Mas detectada a demanda e a necessidade desses usuários ao serviço, realmente tem que ser encaminhado para o município mais próximo que disponha do serviço de acolhimento. Manacapuru está trazendo a questão dos imigrantes, como tratar a questão dos venezuelanos. Uma coisa que nós estamos enfrentando, né, aqui no município de Manaus já há algum tempo, essa questão da migração. E a informação que nós temos também
é que isso está se espraiando para os municípios do interior do estado, especialmente os da região metropolitana e o vizinho estado do Pará, Santarém e tudo mais. Então, é uma questão muito grave, é uma questão muito grave, essa questão da migração dos venezuelanos que estão deixando seu país por conta de questões políticas, econômicas, sociais, fugindo da fome, fugindo das dificuldades. É importante que eles recebam aqui no nosso país o devido acolhimento. E de que forma acolher, né? Como acolher? Como é uma situação que está se espraiando muito recentemente, nós solicitamos aos municípios que estão vivenciando essa situação que possam estar entrando em contato conosco, na Secretaria de Estado da Assistência Social, no Departamento da Alta Complexidade, para que nós possamos estar trocando informações, trazendo subsídios, para de que forma que o nosso Estado, ao nível mais amplo, vai estar enfrentando essas situações que, mesmo com a fronteira entre os países fechada, ela vem aumentando. Então, é uma problemática que os municípios não estão preparados, assim como o município de Manaus não estava preparado, e que vem se preparando, vem tendo um aprendizado com relação a essas questões. Mas, assim, basicamente, a gente precisa dizer que nós precisamos acolher, que esse é o nosso papel, está previsto na nossa resolução 109, na tipificação dos serviços, que nós acolhamos, né, que nós demos um tratamento humanitário para essas questões e que estamos construindo esse aprendizado. Esperamos o pessoal de Manacapuru e de alguns outros municípios que estão vivenciando isso, né, de uma forma mais iminente, que nos procurem para que nós possamos estar dando as orientações de acordo com as situações que vêm ocorrendo. Parintins também traz uma questão que é com relação à contrapartida do Estado, perguntando quando isso acontecerá. Reportando novamente ao encontro de gestores, que aconteceu dia 20 e 21 de fevereiro, aqui em Manaus, essa questão está sendo vista pela Secretaria de Estado, pelo Governo do Estado, e que, em breve, nós aqui não temos como dar datas, não podemos dizer quando, mas nós sabemos que isso em breve estará acontecendo, ok? Bom, então São Gabriel da Cachoeira replicou a pergunta, né, na verdade, em cima da resposta que eu dei, de que a situação é essa, o problema é o envio das famílias a Manaus para resolver o problema, e o município, a pergunta é, o município tem que arcar com o custeio de passagem? Bem, como já disse anteriormente, né, essa é uma problemática, só acrescentando a fala da Darcy, é uma problemática presente, né, que hoje o nosso país, em particular os estados do norte, estão vivenciando, que é a migração em massa, né, dos migrantes venezuelanos, e que os municípios realmente não estão preparados, né, para acolher esta demanda de imediata, mas o que nós podemos orientar que realmente se busque ver a situação que este migrante adentrou ao país, porque se ele adentrou a partir de dos quesitos legais, qual já foi mencionado, via Polícia Federal, ele realmente tem que buscar vir a Manaus para que, desta forma, possa estar solicitando seu refúgio e também solicitando a emissão dos seus documentos, para que, desta maneira, este cidadão, esta família, possa estar sendo inserida nos programas e projetos sociais do governo federal. Bom, em nome do Departamento de Proteção Social Especial, em especial alta complexidade, nós gostaríamos de agradecer a todos os municípios que se fizeram presente através deste meio. Não foi possível, infelizmente, devido à chuva, que todos pudessem ter acesso. A queda de sinal foi uma problemática, porém, eu gostaria de ressaltar que este material estará disponível posteriormente e que também
Como sempre, nós, enquanto técnicas do Departamento de Proteção Social Especial, da SEAS, estamos disponíveis para tirar qualquer dúvida, para qualquer orientação e para maiores informações, né? Tanto serviços, tanto no que se refere aos serviços da alta complexidade, como também da média complexidade, através da equipe que está sempre a postas na Secretaria para fazer este atendimento. Então, meu muito obrigada a todos vocês que estiveram presentes, a todos aqueles que mandaram suas perguntas. Infelizmente, o tempo também não é tão longo assim, mas estaremos na Secretaria para estar tirando, esclarecendo aquelas dúvidas que não foram possíveis agora, né? Então, meu muito obrigado a todos vocês, em nome da secretária Márcia Assado, que é a nossa secretária de Assistência Social, e a todos os integrantes da Proteção Social Especial da Secretaria de Assistência. E, assim, ressaltar que as perguntas, né, que não foram possíveis ser respondidas hoje, devido ao nosso tempo, que elas vão ser respondidas posteriormente, né? Que vocês sabem que cada município eles possuem um técnico de referência aqui na Secretaria de Estado, né? Então, assim, a gente vai estar dando retorno para vocês, tá? Na pessoa dos técnicos de referência de vocês. E sempre que tiverem dúvida, por favor, entrem em contato. A gente percebeu aqui, né, que a gente veio para falar sobre o serviço de acolhimento, mas assim, são muitas as demandas que os municípios têm, é por isso que a gente pede sempre que vocês entrem em contato, que vocês sinalizem, né, até para posteriores videoconferências, que vocês possam tá mandando para a gente novos temas que são relevantes para vocês. Muito obrigada. Eu gostaria também de me despedir, agradecendo em nome da Secretaria de Estado da Assistência Social, da nossa secretária Márcia Assado, que é uma profissional da área, lembrando que hoje a Secretaria de Estado ela conta com profissionais da área do serviço social à frente da Secretaria, o que nós entendemos como um momento ímpar da assistência social, e dizer que novas conferências virão. Nós já colocamos que essa ferramenta de mediação tecnológica, ela nos aproxima, ela reduz o fator amazônico que nos distancia. Então, nós já temos novas videoconferências agendadas, pedimos que vocês, agradecemos pela participação de vocês e pedimos, né, que vocês estejam a postos para receber nossos convites e para estarem junto conosco, discutindo temas relevantes para o fortalecimento do SUAS. Outra coisa que eu gostaria de falar é que as visitas de apoio técnico em loco, elas terão início em breve, onde muitas dúvidas, né, serão tiradas, dúvidas que aqui vieram e outras dúvidas. Então, nós teremos momento da visita técnica aos municípios. Agradecemos a todos e contamos com a participação de todos nos próximos eventos. Muito obrigada.